A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo 26. As cortinas. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás, de obra esmerada. Versículo 2. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Versículo 3. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. Versículo 4. E farás laçadas de azul na ponta da cortina, da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, do segundo conjunto. Versículo 5. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Versículo 6. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes uma cortina, uma com a outra, e formará um tabernáculo. Versículo 7. Farás também cortinas de pelo de cabras, para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Versículo 8. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. Versículo 9. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. Versículo 10. E farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, do segundo conjunto. Versículo 11. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas. Assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. Versículo 12. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. Versículo 13. O côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um e do outro lado para cobri-lo. Versículo 14. Farás também a tenda uma coberta de
peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo, em cima. As tábuas. Versículo 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. Versículo 16. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. Versículo 17. 2 encaixes terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Versículo 18. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Versículo 19. E farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Versículo 20. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Versículo 21. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Versículo 22. E do lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Versículo 23. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. Versículo 24. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Versículo 25. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Versículo 26. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo. Versículo 27. E 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. Versículo 28. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. Versículo 29. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Versículo 30. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O véu do santuário. Versículo 31. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Versículo 32. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia,
cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Versículo 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Versículo 34. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Versículo 35. A mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Versículo 36. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Versículo 37. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre.